Olá a todos, meu nome é Marcelo e hoje a apresentação é sobre o caso 10, fundamentado nos achados epidemiológicos, clínicos e macroscópicos. Chegamos à intoxicação por Pterygium aclinum arachnoideum em bovinos. O grupo é composto por João e eu. E, primeiramente, eu queria fazer uns esclarecimentos quanto ao nome. Até pouco tempo atrás, conhecia somente uma espécie, a Pterygium aclinum. Essa possuía duas subespécies, a aclinum e a caudatum. A primeira com 8 variedades e a segunda com 4 variedades. Só que tem sido proposto que essas variedades são espécies distintas, tanto conforme os caracteres genéticos quanto aos caracteres morfométricos. Então, a espécie predominante no Brasil, ela recebeu uma denominação de Pterygium arachnoideum. E aí foi posto o epíteto antigo, aclinum, entre parênteses, entre o gênero e a espécie. Caso 10. Em uma propriedade no município de Marcelândia, Mato Grosso, norte do estado, o proprietário relata que de um lote de 182 bovinos, 15 morreram e 12 encontram-se doentes. A doença ocorreu 10 dias após os bovinos serem introduzidos em um piquete que foi limpo por queimada. Os animais apresentavam febre alta, que é um sinal clínico importante na fase inicial da doença, porém na fase terminal alguns animais podem não apresentar e apresentar normotermia, apatia, relutância em se movimentar e letargia, que também são sinais clínicos dessa intoxicação. Além disso, o local de coleta de sangue e locais onde são retirados os carrapatos não param de sangrar, que também é um sinal clínico da doença, porque o sangue fica com aspecto aquoso e o tempo de coagulação aumenta. Avaliação física. Aqui podemos observar que a conjuntiva se apresenta hipocorada e a mucosa oral, hipocorada com algumas petequias multifocais. Vemos o bovino com epistaxe, também um edema de Ganache e a vulva hipocorada também. São sinais dessa intoxicação. Epidemiologia. A Pterygium arachnoideum ela tem uma distribuição cosmopolita. Está presente em quase todos os continentes, exceto a Antártida. No território nacional, ela prefere regiões montanhosas, principalmente do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. No estado do Mato Grosso, ela foi encontrada inicialmente apenas na região norte, que é composta por um bioma amazônico. Entretanto, com o crescimento do desmatamento e da frequência de utilização de queimadas, já pode ser encontrada em todo o território do estado. Isso pode acarretar em um prejuízo na pecuária do Mato Grosso. O habitat. Ela se desenvolve melhor em regiões frias e de boa pluviosidade. Apresenta uma extensa faixa de pH que vai de 2,8 a 8,6 e tem predileção por solos ácidos, arenosos e de baixa fertilidade. Os esporofitos da Pterygium, eles se desenvolvem melhor em um pH alcalino, e isso é proporcionado a eles após a queimada. Espécies susceptíveis podem ser monogástricos, bovinos e ovinos. Nos monogástricos, elas são responsáveis por distúrbios neurológicos. No bovinos, podem apresentar de 3 formas: diátese hemorrágica, hematura enzótica e carcinoma das vias digestórias superiores. Em ovinos, são descritos quadros de diátese hemorrágica, hematura enzótica, tumores intestinais e degeneração progressiva da retina. As condições são geralmente fome e época de escassez de alimentos, associado com fatores que aumentam a ingestão, como grande vazão da planta, carência de fibra e brotação depois de roçadas ou queimadas.
Aqui podemos ver a distribuição da Ptididium arachnoideum em todo o território nacional, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, em algumas regiões do Mato Grosso, regiões da Amazônia e também do Acre. Aqui a distribuição da Ptididium no estado do Mato Grosso, vemos que é mais ao norte, mas como eu já disse, né, com um crescente número de queimadas e desmatamento, isso favorece a distribuição da planta. Sinais clínicos. Essa planta é responsável por 3 tipos distintos de manifestações clínicas em bovinos, uma na forma aguda e 2 na forma crônica. A forma aguda ela vai se caracterizar por febre alta, hemorragias e anemia profunda. Já a forma crônica se caracteriza por formações de neoplasias, carcinomas escamosos no trato digestório e tumores na bexiga. Os sinais clínicos ou forma de intoxicação em bovinos dependerá muito da quantidade de planta consumida e o período de tempo de ingestão. Para ocorrer uma intoxicação aguda, a dose deverá ser elevada, maior que 10 gramas quilo por dia. E para a ocorrência de formas crônicas, a evolução ocorrerá com a ingestão de semanas ou poucos meses. No nosso caso, se trata de uma fase aguda, síndrome hemorrágica ou diátese. Além de se encontrar febre alta, anemia e hemorragia, a gente pode encontrar fezes com sangue, infarto do intestino, infarto do fígado, infarto do pulmão e também infarto dos linfonodos. Com relação aos exames laboratoriais, podemos utilizar um hemograma, que em casos de animais doentes pode mostrar um quadro de trombocitopenia e neutropenia, como veremos mais à frente, e em casos de animais mortos é realizada então a necrópsia com coleta de fragmentos de tecidos fixados em formalina e que vão ser processados para a confecção de lâminas histológicas. Pode também ser feita a coleta da planta para classificação taxonômica. O princípio ativo responsável por essa lesão é um glicosídeo nocesquiterpe no pitaquilosídeo e, devido à sua ação radiomimética, causa aplasia de medula óssea. O mecanismo envolvido é uma alteração na expressão de genes de células-tronco TOT pluripotentes, e tais alterações vão levar à expressão de moléculas responsáveis por acionar a resposta imune, que vai inibir a proliferação e a diferenciação de células mieloides. A aplasia da medula óssea resulta numa trombocitopenia e neutropenia, e a trombocitopenia associada ao aumento da permeabilidade vascular causada pelo consumo da planta pode levar a quadros de hemorragia, que vão culminar, em casos mais extremos, em morte. Aqui eu vou falar um pouco sobre tratamento e profilaxia. Como não há um tratamento específico, é realizado apenas o tratamento paliativo. Geralmente usa-se analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, hidratação via oral por sonda. E dentre as medidas profiláticas, coloquei algumas aqui que são de orientação da Embrapa. Dentre elas, a gente pode citar a utilização de sementes de alto valor cultural, de forrageira. Essas sementes elas vão ter um maior grau de pureza e vão ter menos chances de estarem contaminadas com esporos de samambaia. Outra medida é evitar a degradação de pastagens. Pastagens, quando bem manejadas e adubadas, vão cobrir de maneira mais uniforme os espaços, reduzindo os solos descobertos e, com baixa densidade de plantas forrageiras, permitem a germinação e o estabelecimento não só de samambaias, mas também de outras ervas daninhas. Tá aí a importância então de evitar essa degradação. Restringir animais de áreas infestadas pela planta. É recomendado que animais trazidos de áreas infestadas permaneçam de 3 a 5 dias em locais reservados antes de serem levados para pastos não infestados. Esse período vai servir para ocorrer a excreção de propágulos de samambaia, que possam estar presentes no trato digestivo desses animais ou que possam estar no pelo e no casco. Outra medida é a proteção contra o fogo de áreas de pastagens infestadas por samambaia. Essa prática também é recomendável, pois a ocorrência de incêndios frequentes favorece o estabelecimento das plantas, visto que a espécie é tolerante ao fogo. A superlotação é outra medida importante, pois em áreas
que tenham muitos animais, vai ocorrer a escassez de forragem pelo alto consumo. E aí esses animais vão acabar ingerindo a planta. Uma boa oferta de pasto com boa qualidade em relação à lotação de animal, principalmente nas épocas mais críticas do ano, é de extrema importância e fundamental para evitar a intoxicação pela samambaia. O desmatamento, degradação de pastagens e o abandono de áreas que anteriormente eram utilizadas em agricultura ou pecuária possibilitam a proliferação da samambaia também. E por essa razão deve-se evitar situações dessa natureza. Na literatura eu até li que produtores rurais aqui no Mato Grosso, que implantaram o sistema de integração lavoura-pecuária, alternando pasto e cultura, controlaram a samambaia de uma maneira muito boa. E aí essas plantas cresciam só em áreas adjacentes a essa forma de sistema. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a execução do trabalho.